Olá pessoal, nós vamos agora para a aula 9 de medidas elétricas, medições de resistência, TP, TPC e TC. Essa é a unidade 8 do nosso emenda, ok? Bom, aí nós temos transformador de potencial, né? E os transformadores de corrente. Então aqui nós temos aqui um transformador de corrente, tá? Aqui a gente tem o primário, né? Esse primário aqui é constituído, essa barra ela vem e sobe, né? Uma barra, o primário tem espiral única, né? E aqui eu tenho enrolamento secundário aqui, ok? Aqui eu tenho um TC de janela, né? Um TC de janela em que o tubo, né? O cabo, a barra, né? é passado por aqui, tá? Esse aqui é o primário, tá? E o enrolamento que está aqui em volta é o secundário. E aqui nós temos nosso TPI, né? Que é o transformador de potencial capacitivo. Então aqui eu tenho o meu H1 aqui eu tenho o meu H0. Isso aqui é aterrado, é ligado em estrela aterrado, né? E aqui eu tenho minhas caixas aqui dos meus terminais, ok? São transformadores de instrumentos, né? TC, TP, tá? Quais são as suas principais aplicações? Pesquisem aí e dê uma síntese aí de algumas aplicações, ok? Bom, então, a nossa disciplina de medidas elétricas, né, de acordo com a BNT NBR 64, 4.000, os transformadores de instrumentos, né, são transformadores que alimentam instrumentos de medição, né, dispositivos de controle, dispositivos de proteção. Então, o secundário, tanto do TC como do TPC, eles vão para multimedidores, eles vão para relés de proteção, eles vão para oscilógrafo, eles vão para medidor de qualidade, ou seja, diversos tipos de medição, tá? Quando se mede tensões elevadas ou correntes elevadas. Então, assim, você não teria condições de medir 2 kA em um multimedidor, por exemplo, né? Você joga 2 kA no TC e aí rebaixa para 1 A ou para 5 A, tá? E aí você consegue fazer uma medição. A mesma forma da tensão, para você medir tensões acima de 7.000 até 800 kV, você utiliza esse tipo de equipamento para reduzir essa tensão, para fazer proteção, controle e outras demais aplicações. A escolha dos transformadores de instrumentos, tá? Ela é dimensionada para suportar o tipo de solicitação térmica, né? De aquecimento de estar sendo exigido. No caso do TC, tem um fator térmico do TC, dinâmica, né? Que é a parte de, de onde vai ser instalado, o tempo, abrigado, vento, umidade, né? E você tem a parte de elétrica, né? Que é a parte de isolamento elétrico desse equipamento, né? Isolamento fase terra desses equipamentos, tá? Tem características nominais adequadas para o uso desejado, né? Ou seja, as características de relação de transformação, saturação, tá? São adequados, projetado, construído e testado de modo a assegurar muitos anos das características especificadas. São equipamentos que você não vem substituindo com muita frequência, desde que bem dimensionado. Bom, então nós temos aqui os transformadores de corrente, né? O modelo industrial, né? Os modelos mais utilizados em painéis, geralmente em trilhos ou mesmo fixados no fundo do painel. Esse aqui em cubículos, né? Cubículos de medição, de média tensão, tá? São dois transformadores de corrente aqui, tá? Isso aqui para baixa tensão, geralmente você tem aqui uma conexão de um cabo, o condutor que vai passar aqui, né? Um condutor. Aqui você geralmente já tem aí um pouco mais robusto, você vai ter uma barra de cobre aqui passando, né? Então, para cada nível de corrente, né, projetado, você tem um TC diferente, ok? Aí o transformador de corrente a nível de subestações de potência, né? Tanto de 69, 138,
230, 340, 440, 500 kV, 800 kV. Tá? Então a gente tem aqui uma barra primária que é a entrada e a saída, né, que é o P1, P2, P1, P2 aqui, né? Aí ele desce numa barra aqui, né, isolada, que tem uma louça por fora, isso aqui tudo tem um invólucro de óleo isolante, e aqui o enrolamento secundário. Na prática, todos esses T6 aqui são fabricantes, do fabricante que eu peguei como exemplo o ABB, mas todo tem o mesmo critério. Você tem o primário, né, e você tem o secundário, né? O que vai modificar se o secundário dele está aqui em cima, né, e desce sua fiação, ou se o secundário está aqui embaixo, ok? Ou aqui no meio, né, no caso desse modelo. Bom, então aqui eu trago umas normas aplicáveis, né, caso vocês queiram consultar posteriormente, né, sobre os transformadores de o transformador de corrente, você tem aqui uma corrente passada no primário, né, e induz uma corrente aqui no secundário, né, induz uma corrente no secundário, tá? E ele tem uma certa polaridade, então se a corrente está fluindo nesse sentido, né, aqui a polaridade fala-se P1S1, né, então ele está ligado aqui na polaridade, ok? E aí a corrente vai sair aqui no P2, né? E aqui vai retornar no S2. A corrente nunca pode ser interrompida, tá? O transformador de corrente no secundário dele é um curto-circuito no secundário, tá? Mas um curto-circuito que existe uma impedância aqui, né? Pequena impedância, mas ela tem uma pequena impedância aqui no circuito. Então tem que ser um curto-circuito. Uma vez que você deixou o TC aberto, ou seja, circulou uma corrente aqui no primário e não está curto-circuitado aqui no secundário, você vai ter uma tensão muito elevada aqui na ordem de kV, certo? De muitos kilovolts aqui embaixo, dependendo do TC. Quanto maior o TC, maior a tensão vai estar aqui embaixo. Isso é muito perigoso, porque o secundário, geralmente desses TCs, o IDC dele, que é o isolamento desses TCs secundários, geralmente é para 1 kV, né? Então o TC geralmente ele pega fogo por quê? Porque você deixa ele aberto, aí ele vira um TP, né? De TC vira TP, e aí a tensão aqui, você sabe que quando ele está curto-circuitado, a tensão aqui é aproximadamente zero, tá? E quando ele está aberto, ele vira um TP normal com um primário de uma espira só, que é só uma barra. Ou seja, a relação de transformação aqui fica muito alta, supera muito o isolamento do TC e ele acaba pegando fogo. O TC ele tem uma particularidade que é essa curva aqui chamada de joelho, né, que é a curva de saturação. Então o que acontece? Se você tem um TC aqui, vamos supor, de 1 kA primário, isso nominal, para 1 A secundário. Ok? Então, assim, isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que quando o TC tiver no primário aqui 1 A, ou 1 kA, ou seja, 1000 amperes, aqui no secundário eu tenho, na verdade, 1 A. Tá? Então, dentro dessa relação, ela vai obedecer normalmente aí. Se por um acaso, essa aqui, no caso do curto-circuito, por exemplo, não tem tanto problema no TC de medição, isso é medido em regime contínuo. Mais crítico, né? Isso se torna um pouco proteção atuar, tá? Porque o nível de curto-circuito vai fazer com que ele atue mais rápido ou menos rápido, tá? O de medição não, o de medição só precisa medir em regime normal, tá? Por isso que o nível de saturação do TC de medição é muito baixo, mas em compensação a precisão que ele mede, que ele transforma a corrente maior para uma corrente menor é muito maior, uma precisão muito boa, tá? Em relação ao de proteção, ele não tem tanta relação, ele não tem tanta problema com a classe, né? A classe de exatidão dele, mas sim ele é um enrolamento secundário mais robusto de proteção para que não tenha uma saturação breve. Então, assim,
quando a corrente chega aqui, no caso do nosso TC aqui, vamos supor que esse TC ele vai saturar aí com 5 vezes a corrente nominal dele. Vamos ver que a curva do joelho dele aqui seja com 5 vezes a corrente nominal. Então é o seguinte, essa curva aqui, ele ficaria o quê? Com 5 kA. Estou dando um exemplo aqui hipotético. Então, com a corrente primária de 5 kA, né, a minha corrente secundária aqui, eu teria 5 amperes. 5 amperes no secundário. Tá? A partir desse ponto, essa corrente aqui, ela pode se elevar para 10 kA de curto-circuito. Tá? Mas o meu secundário sempre vai manter os 5 amperes. Ou seja, o TC, a gente fala que o TC saturou. Ele não vai ter mais uma rampa de subida. Conforme a corrente primária sobe, eu tenho uma corrente secundária maior. Enquanto a corrente primária sobe, eu vou ter uma corrente secundária maior. Quando chega na minha ponto de saturação, eu vou sempre ter a mesma corrente. Tá? Eu posso aumentar a corrente primária, eu vou ter a mesma corrente. Posso aumentar a corrente primária, eu vou ter a mesma corrente. Então, digamos que o TC saturou. TC de medição, ele não pode saturar na região nominal. O que é a região nominal? Se lá o TC está dizendo que ele é de 1 kA para 1 A, então nesse 1 kA ele não pode saturar. Acima disso aí é normal saturar. O TC de medição geralmente satura com 2 vezes a corrente nominal dele. Tá? Porque ele não está lá para medir curto-circuito, ele está lá para fazer medição em regime contínuo. Tá? O TC de proteção, sim, ele precisa medir corrente de curto-circuito. Tá? Então, o transformador de potencial, né? O transformador de potencial é um transformador de instrumento, né? Para medir tensão, ok? O transformador normal, monofásico, não tem muito o vocês já viram, né? Você tem aqui constituído por uma bobina, né? Primária, uma bobina secundária no transformador normal. Ok? Não tem tanta diferença aí em relação à transformação como a gente já conhece, tá? Então não tem muito mistério do transformador de potencial. Aí o transformador de potencial é nível de baixa tensão, né? O que tem nos quadros elétricos aí, né? Alguns quadros elétricos, né? Você tem uma alimentação de 380 e você quer reduzir para 20 volts, 30 volts ou 60 volts para poder fazer uma medição. Transformador aqui de cubículo, né? Transformador de cubículo. Eles podem ficar abrigados. Também tem alguns transformadores aqui também que são externos, né? Que você tem aqui um H0 que é aterrado, né? H0 aqui é aterrado. E você tem aqui o H1, né? Então, existe aí esses transformadores aí de média tensão. Os de potência em subestações acima de 138, né? 69 ainda tem TPI, mas acima disso, de 138 para cima, já utiliza-se o TPC, que é um transformador de potencial capacitivo, né? Então, assim, esse no caso até 69, se utiliza assim, você tem aqui o primário normal, né? Primário. O secundário aqui é o próprio aterramento, né? Que aqui é o H0. O próprio aterramento do equipamento aqui é o H0, nesse caso. E aqui é o primário, aqui, que é o nosso H1, né? No caso do TP. Então aqui você tem os dois enrolamentos, o primário e o secundário. Então você tem aqui o enrolamento nessa configuração aqui. Aqui o H0 aqui, H1. E aqui o secundário. Ok? Primário e secundário. Normal. Tá? Então, assim, isso o TPI, né? Então, quando você, por exemplo, o TPC, né? Que o TPC, ele na verdade, esse aqui já é o TPI. Essa parte aqui é o TPI. O que é o TPI? O TPI é uma bobina aqui primária, né? Que aqui é o nosso H0 e o secundário. Esse aqui é o TPI. Esse aqui é o secundário e aqui é o primário. Esse é o TPI. O TPI, o TPC, ele é o que? É o TPI mais a parte
a parte dos capacitores. Então, assim, eu tenho aqui um capacitor aqui, tá? Um capacitor aqui, e aí eu tenho uma bobina carga, que é para comunicação monoplat. Isso aqui não é muito o nosso foco do nosso estudo hoje. Então, eu tenho um divisor capacitivo aqui. Esse divisor capacitivo serve para assim, por quê? Porque geralmente eu tenho aqui, por exemplo, uma alimentação de 500 kV raiz de 3, certo? 500 kV raiz de 3 aqui em cima desse terminal. Então eu não tenho como alimentar um TPI que ele tinha que ficar uma caixa gigante, assim, do tamanho de uma casa, mais ou menos. Então, um transformador de força para fazer uma medição. Então, eu dou uma queda aqui no divisor capacitivo, né? Eu tenho um capacitor gigante aqui e outro capacitor aqui. Eu tenho uma derivação capacitiva aqui no meio, tá? E aí, pronto. Depois disso, eu alimento o quê? Eu alimento o meu enrolamento primário, tá? O meu enrolamento primário aqui, ó. Enrolamento primário, e aí eu tenho as minhas derivações secundárias, tá? Ou seja, eu peguei aqui o meu capacitor aqui, ó, certo? E liguei depois ao meu TPI. E aqui eu tenho o meu equipamento chamado TPC, que é um equipamento para tensões super elevadas. Okay? Bom, então nós temos a nossa perguntinha aqui do final de aula, né? Um transformador de potencial monofásico possui uma tensão primária, né, de 7.967 volts, 43 volts, isso aqui nada mais é do que 3.800 dividido por raiz de 3, né? No secundário, 15.000, ou seja, eu vou estar alimentando aqui com uma tensão, né? Aqui está aterrado aqui, ó, H0, e aqui eu vou ter 115 aqui, 115 volts no secundário, ok? E aqui eu estou alimentando com essa tensão aqui de 3,8 kV, né? Opa, dividido por raiz de 3, né? Dividido por raiz de 3, ok? Deixa eu apagar aqui. Confundir vocês aí depois, tá? Então, é isso que eu tenho aqui na entrada e na saída. Eu só quero saber qual é a minha relação de transformação desse TPI, ok? Verifiquem aí e depois me contem. Um abraço, até a próxima aula.